Já estamos aqui com o treinador do Marcílio Dias, Vaguinho Dias. Boa noite, Vinícius Krieger, da Univale FM Rádio Web Catarina. Vaguinho, gostaria que você fizesse uma avaliação do jogo do Marcílio Dias hoje. Entrevistando após o jogo, o zagueiro Luan disse que o Marcílio Dias perdeu para ele mesmo. Gostaria que você fizesse uma avaliação quanto ao jogo do Marcílio em relação a este comentário do zagueiro do Marinheiro, Luan. Boa noite. Eu acho que o Luan, e quando você pega um atleta, às vezes, de cabeça quente, quando sai, né, com uma derrota, ele de repente fala alguma coisa, mas as palavras dele não foram erradas. E eu vou tentar explicar o porquê. Nós iniciamos o jogo e no primeiro tempo eles tiveram 2 chutes de fora da área, que passaram perto do gol, mas não chegaram nenhuma, e o goleiro nosso, o Pino, não fez nenhuma defesa. E nós tivemos chutes do Diego Ceará de dentro da área, que infelizmente foi na mão e foi fraca. E tivemos uma bola que fizemos a jogada que a gente é acostumado a rolar para trás, e o Cezinha bateu, ela pegou no travessão e saiu. Então, se você olhar o primeiro tempo, as ações foram todas nossas. Não me lembro se teve 1 ou 2 escanteios figueirense, eu não me lembro. E nós tivemos tido, sei lá, 7, 8 escanteios. Então, a nossa intenção era de vitória em casa e nós queríamos. E nós fomos para cima. O segundo tempo, nós estávamos numa pressão e começamos muito bem. Na frente, atacando, com chances de gol. E ali no momento em que eles fizeram as trocas, nós fizemos as trocas justamente para que a gente tivesse mais fôlego e fosse mais para cima. Colocamos 3 atacantes. E o time nosso começou pressionando. Daí de uma bola, aonde veio para a nossa defesa, nós não conseguimos tirar, um chutão para cima, a bola vai cair, nós fazemos uma falta que o cara está de costas desnecessária. Aí bate uma falta e nós não conseguimos tirar. O cara fez o gol com a bola no chão. Dentro de uma área com uma bola alçada, o goleiro tem que sair, nossa zaga tem que tirar. A bola não pode passar onde passou e o cara colocar a bola para dentro no chão. Erro nosso. Aí veio depois mais uma falta de fora da área. Aí méritos do Marlisson, um golaço, bateu muito bem, 2-0. Mas antes disso nós estávamos criando, nós chegamos e conseguimos fazer um gol. E na pressão depois, não tivemos mais uma grande oportunidade, mas nós tivemos um cabeceio do Alex antes dele sair, tivemos outro chute com o Cezinha, se eu não me engano, tivemos o cabeceio do Zé Eduardo. Então nós tentamos, não fomos efetivos, mas infelizmente acredito que esse gol em que o Luan está se referindo e eu também ao primeiro, foi um erro nosso. E nós demos uma vitória para o adversário. Vaguinho, hoje você optou por fazer 4 das 5 substituições, sendo dessas 4, 3 ao mesmo tempo, trocando logo os 3 atacantes. Primeiramente, em relação a essas substituições, falar sobre o efeito em que deu no time do Marcílio Dias essas mexidas, o porquê alterar logo com 15 minutos os 3 jogadores do ataque do Marcílio Dias. E no decorrer da transmissão do nosso jogo, principalmente, escutamos bastante dos nossos comentaristas ali da Web Catarina que faltou a 5ª substituição, um último homem para poder entrar. Como você entende desta maneira? As 3 substituições foi porque nós estávamos num momento melhor e naquela situação acredito que os 3 com fôlego e titulares como sempre foram. O Zé Eduardo sempre foi o titular aqui, Levi sempre foi o titular e o Batatinha é para ser o titular dessa equipe. Colocamos 3 jogadores em condições. Só que a hora que eles entraram, tomamos o gol. Então as substituições não queria efeito não por causa do nosso time, e sim pelo efeito contrário, de ter levado um gol. A outra equipe se fecha mais, se lançou e fica com mais dificuldade, mesmo assim criamos. Então foram bem. A outra eu achei que tinha que pôr um Felipe Manuel, até pela estatura, pela cadência, e eu senti que o Felipe Baiano naquele momento estava perdendo espaço e foi para fazer. Não tinha outra substituição a ser feita. Eu vou tirar um Vitor Guilherme que estava chegando, o Jefferson começou a chegar e nós tínhamos ali o Cezinha, que na minha opinião fez uma grande partida, é o que estava servindo. Então para que fazer a 5ª? Aí eu ia desmanchar o nosso time que nós estávamos atacando. Às vezes a grande parte do comentarista, de um torcedor, ele está vendo o jogo, ele sente ali, ele crê que queira trocar. Mas a gente que tem uma experiência, é do ramo e entende o porquê não trocar. Se eu tivesse talvez mais alguma peça de um meio, talvez trocaria. Talvez eu tiraria mais um Rodolfo, tiraria mais um e colocaria, mas eu não tenho mais uma peça ali que eu possa ser ofensivo e não simplesmente armador. Então foi por isso também da troca. Você até chegou a comentar em relação ao Jefferson que aos poucos ele foi avançando mais. Você acha que desde o início do jogo do Marcílio Dias faltou um poderio ofensivo maior, principalmente pelo lado esquerdo do Marcílio Dias na ultrapassagem do Jefferson, apoiando junto com o Diego Ceará no ataque do Marcílio Dias? Foi o que eu mais cobrei no intervalo da partida. Nós tivemos uns lances, né, umas situações pelo lado esquerdo no primeiro tempo.
não me lembro se com 2, 3 minutos, quando ele cruzou, nós tivemos o primeiro lance de gol no início do segundo tempo, com uma bola que ele chegou no fundo e cruzou para trás. Então isso foi notório. É claro que ali nós precisamos de mais volume de jogo. E no segundo tempo, o volume do Marcílio Dias foi maior do que o primeiro tempo, tanto que até no intervalo a conversa foi bem grande ali com os jogadores do Marcílio Dias. Gostaria que você falasse em relação a este primeiro tempo do Marcílio Dias e o que faltou para a equipe poder jogar um pouco mais, né? Avançar um pouco mais as linhas, principalmente no início do jogo. Eu acho que a nossa equipe ela entrou e não entrou com tanta velocidade. Ela estava muito cadenciada, nós tínhamos que acelerar o jogo. Então esse foi o maior pedido, que a gente acelerasse. Todas as vezes que nós aceleramos, nós chegamos dentro da área do gol adversário. O que faltou para concluir isso aí? Gol. Se o Zezinho tivesse feito o gol, ele estava dentro da área e chutou na trave. O Diego Ceará, ele chutou 2 na mão do goleiro dentro da área. Se converte em gols, nós poderíamos ter feito um primeiro tempo em que não foi talvez brilhante, mas vencendo a partida. E nós não conseguimos. O Alex teve um chute somente de fora da área que ele virou, não chegou nenhuma bola dele, e nós tivemos essa quantidade de escanteios, uma situação também de cruzamentos com o Vitor Guilherme, acho que se não me engano 3 ou 4, e ela não chegou para que os nossos atacantes pudessem concluir. Então, ou seja, nós não fomos efetivos no último passe. Quando nós tivemos a chance, nós não chutamos para fazer um gol, nós perdemos os gols. E eles não tiveram nenhum lance que foi dentro da área, defesa do Pinado. Foram 2 bolas paradas, que na minha opinião, o primeiro gol nós poderíamos ter evitado, e o segundo de uma bola parada, que o cara foi feliz e fez o gol. Agora o Marcílio Dias vai ter 2 jogos contra a equipe do Avaí nesta Copa Santa Catarina. Gostaria que você falasse um pouco em relação a estes 2 confrontos e o primeiro destes jogos, sendo aqui no Gigantão das Avenidas, a importância de pontuar, principalmente 6 pontos diante desta equipe B da equipe do Avaí. Eu acredito que com 3 vitórias você vai conseguir a classificação. Nós temos 2 jogos agora seguidos contra o Avaí. Se nós conseguirmos resultado, e principalmente o primeiro aqui em casa, que nós queremos vencer, precisamos vencer em casa, nós vamos estar próximo numa classificação. Vindo a classificação, e esses erros que a gente obteve hoje, corrigindo, mostrando, e para que não aconteça mais, pode ser que a nossa equipe engrene e vá muito bem para o mata-mata, que é o que precisa. Mas agora tem que ser fundamental vencer o Avaí aqui dentro de casa.